No vídeo anterior, mostramos que tudo que parece parado e sólido, na verdade, está em constante agitação, mesmo quando os nossos sentidos insistem que não. Para um melhor entendimento disso, o vídeo está aparecendo aí em cima no card. Mas a ideia de tal vídeo vai muito além do que tu imaginas. Cada pedaço da matéria está numa dança invisível, um movimento incessante que sustenta o nosso universo. E é essa agitação que mantém as paredes da sua casa firme e faz o metal da sua cadeira resistir ao peso. Tu não vês nem sentes, mas essa movimentação está sempre presente, invisível, implacável e essencial. E é exatamente essa dança oculta que vamos começar a desvendar hoje. Mas aí vem um grande desafio. Se tudo está em movimento o tempo todo, por que os nossos olhos e sentidos não conseguem perceber nada disso? Como provar que algo tão fundamental está a acontecer se só o que a gente vê é um mundo estático e imóvel? Essa limitação criou uma armadilha durante séculos, a ilusão de que o mundo é parado, fixo, sólido. Sem ferramentas capazes de enxergar o invisível e sem métodos para medir o que não dá para tocar, essa ideia permanecia impossível de provar. Esse era o impasse, transformar essa intuição do movimento constante em conhecimento real, comprovado e confiável. Sem isso, a química ficava presa em achismos e filosofias, sem poder se tornar uma ciência de verdade. Essa noção de que tudo está em movimento não surgiu ontem, ela vem de muito longe. Lá no século V a.C., o filósofo grego Demócrito já dizia que a matéria era feita de partículas minúsculas, os átomos, que estavam sempre em movimento. Ele imaginava o universo como um vazio, preenchido por partículas que se juntam e se separam numa dança infinita. Essa ideia parecia absurda na época, já que a visão que dominava era de que a matéria era contínua e sólida, sem partes menores. Por isso que a ideia dos átomos ficou mais como uma filosofia, longe da ciência prática. Mesmo assim, essa semente nunca morreu, ela permaneceu ali, escondida, influenciando pensadores e preparando o terreno para uma revolução científica que estava por vir. Nos séculos seguintes, a ciência começaria a buscar formas de provar que essa dança invisível era real e não só imaginação. Mas o que realmente significa dizer que tudo está em movimento, mesmo quando parece parado? Não se trata só de uma ideia filosófica, é uma revolução na forma como entendemos o mundo físico. Pense no vapor de uma chaleira. Para o olho nu, é invisível, mas cheio de partículas se movendo rapidamente. Ou na sensação do vento, que é o ar em movimento, apesar de não vermos cada molécula. Assim como as ondas do mar, que parecem contínuas e estáveis, mas são feitas de movimento constante e invisível das partículas de água. As partículas que compõem tudo isso, sólidos, líquidos e gases, estão em uma dança incessante. Com o avanço da teoria cinética, no século XIX, cientistas descobriram que essa agitação explica fenômenos como pressão, temperatura e mudanças de estado. A temperatura, por exemplo, é uma medida de energia desse movimento. Foi um enorme salto. O mundo não é estático, ele está vivo, em constante transformação. É esse movimento invisível que mantém o mundo funcionando, o ar que enche os nossos pulmões, o chão que suporta o nosso peso. Mas como convencer alguém de algo que não pode ser visto ou sentido diretamente? Foi esse o grande desafio da ciência, transformar a intuição do movimento invisível em evidências concretas. Para isso, precisaram de métodos e instrumentos que mostrassem sinais diretos desse movimento. Um exemplo marcante veio do botânico Robert Brown, que no século XIX observou partículas de pólen flutuando na água, com um movimento errático e contínuo, o que hoje chamamos de movimento browniano. É importante notar que essa dança estranha não era causada pelo vento ou por outro fator externo. Mais tarde, Albert Einstein explicou que esse movimento era resultado das colisões das moléculas de água, invisíveis, mas em constante agitação. Esse experimento foi uma prova sólida de que a matéria está sempre em movimento, mesmo que invisível. Além disso, o aprimoramento de balanças, aparelhos de pressão e termômetros permitiu que cientistas medissem com precisão como a movimentação das partículas afetava as propriedades dos materiais. Assim, a teoria do movimento constante da matéria deixou de ser apenas uma hipótese filosófica para se tornar um conhecimento científico comprovado.
A ciência deixava de depender apenas dos sentidos humanos e abraçava métodos rigorosos para entender o invisível. Com as evidências do movimento invisível bem estabelecidas, os cientistas avançaram para formalizar uma descrição matemática desse fenômeno. No século XIX, a teoria cinética dos gases emergiu como uma ponte entre a física, a química e a matemática, explicando fenômenos que até então pareciam misteriosos. E os principais arquitetos desse avanço foram Maxwell e Boltzmann. Eles mostraram que a temperatura de um gás está diretamente relacionada à energia média das partículas em movimento. Isso significa que calor, pressão e volume deixaram de ser apenas observações isoladas para se tornarem resultados quantitativos do movimento constante das moléculas. Essa visão revolucionou a compreensão da matéria. Ela não é estática, mas um sistema dinâmico, governado por leis previsíveis e calculáveis. Com essa base, toda a química ganhou um fundamento sólido, permitindo explicar com precisão mudanças de estado, reações químicas e propriedades dos materiais. Foi o fim definitivo das explicações baseadas apenas na percepção e o início de uma ciência quantitativa e experimental, capaz de prever e controlar o comportamento da matéria. Mesmo com a teoria cinética consolidada, um desafio ainda maior persistia: provar que essas partículas invisíveis e seus movimentos podiam ser observados indiretamente e controlados. Foi necessário desenvolver não só ideias, mas também ferramentas e métodos que permitissem medir, pesar e repetir experimentos com precisão rigorosa. A química começou a abandonar interpretações subjetivas e filosóficas para se tornar uma ciência quantitativa e experimental. Instrumentos como balanças de alta precisão, técnicas de calorimetria e métodos para medir volumes e pressões abriram as portas para essa nova etapa. Esse salto metodológico mostrou que imaginar o que acontece na matéria não basta. Era preciso provar, registrar e reproduzir os resultados para que fossem confiáveis. Assim, a química saiu do domínio da especulação e ganhou um caráter prático e confiável, capaz de explicar fenômenos complexos e prever comportamentos. O conhecimento científico se firmou em experimentos que qualquer pessoa poderia verificar, independentemente de crenças ou intuições. Foi o passo decisivo que transformou a química em uma ciência sólida, moderna e aplicável. Tudo ao seu redor está em uma dança invisível, feita de partículas que nunca param de se mover, vibrando, colidindo e trocando energia, numa coreografia que sustenta o mundo que tu conheces. Compreender essa realidade foi um dos maiores avanços da ciência. E isso é só o começo. Tu não controlas a matéria. Ela é um sistema dinâmico e a nossa missão é aprender a entendê-la. Portanto, inscreva-se no canal, porque a jornada está apenas começando.